Acho que na vida a gente, às vezes, está preparado para fazer um monte de coisa, mas a oportunidade não chega, né? E são poucos, às vezes, que têm a oportunidade. Então, acho que eu me considero muito abençoado de ter conseguido fazer a palestra, né? Agradecido à casa por estar sempre me convidando para voltar aqui. E também, sentimento de gratidão, quero agradecer lá o pessoal do Ivan Santos Albuquerque, né, que foi que me deu a primeira oportunidade de falar em público, né, sobre um tema. Então, um abraço a todo mundo que alguns devem estar assistindo a gente lá também. E o tema que eu escolhi hoje para trazer para vocês é um tema muito conhecido, tenho certeza, por todo mundo. É algo que todo mundo conhece, todo mundo fala, não só no Espiritismo, mas em todas as outras religiões, né? Quem tem uma crença em Deus Jesus sempre está falando da fé, né? O Espiritismo tem uma visão de fé um pouquinho mais elaborada que as outras religiões, né? Como está muito claro na doutrina espírita, na codificação de Kardec. Então a gente vai falar hoje um pouquinho aqui da fé como um todo e também trazendo um pouquinho para o lado do Espiritismo, né? Eu acredito que aqui a maioria, né, está espírita dessa reencarnação. E vamos seguir então. Falar um pouquinho do capítulo 15 do Evangelho, né, das 3 virtudes teologais. Uma delas é a fé, né? Então as 3 virtudes seriam a caridade como base de tudo, né? O capítulo 15, quem não teve a oportunidade de ver ainda, ele fala muito que a caridade é a base de tudo, né? Kardec fala, sem caridade não há salvação na literatura. E no capítulo 15 que eles falam da palavra do bom samaritano, né? Que muitos passaram, uma pessoa, né, da época foi roubado, foi agredido, né? E os fariseus passaram por ele, né? Os levitas passaram por ele, e uma pessoa, que é o samaritano, acolheu, né? E levou até uma hospedaria, pagou lá para ele ser cuidado e curado, né? E o Jesus disse na época, né, que a grande virtude, quem tinha a maior virtude todas aquelas pessoas que passaram, foi justamente o samaritano que ajudou, né, de coração, praticou a caridade uma pessoa que estava precisando. Então o exercício da caridade, que é a base das virtudes teologais. E tem a esperança e a fé que a gente vai conversar hoje. Eu já tive a oportunidade de falar sobre a caridade aqui uma vez, foi a primeira palestra que eu fiz sobre caridade. Hoje vou falar um pouquinho sobre a fé. Você já pode imaginar qual vai ser a terceira quando eu for convidado, né? Então estamos subindo, né? Não falar, mas daremos dicas, né? Esperança, vai ser a próxima. Vocês acham que é fácil definir ou falar sobre fé? É algo muito complexo, não é? Na minha opinião, pelo seguinte: nós somos seres únicos, não somos? Nós podemos encontrar muitas pessoas parecidas com nós mesmos, mas iguais, nem gêmeos. Porque nós somos almas individuais, certo? Ninguém é igual a ninguém. Então, como ninguém é igual a ninguém, a nossa fé não pode ser igual a outra. Como eu disse, pode se aproximar, pode ser parecido, a gente pode estar no mesmo grupo, como a gente está aqui agora. Mas a fé vai variar em cada um de nós. Porque a nossa experiência de vida, a nossa base para a gente chegar até aqui, não foi igual também. Então nós somos pessoas diferentes, espíritos diferentes. Quem aqui sabe quantas encarnações teve? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, ninguém aqui teve o mesmo número de encarnações, certo? Um pode ter tido 10, outra 1000, né? Então, a nossa bagagem que a gente traz nas nossas vidas é muito diferente de um para o outro. Então, falar de fé de maneira uniforme é impossível, né? Então se torna algo complexo. A gente vive em sociedade, a gente evolui em sociedade. Quem é que consegue evoluir sozinho? Um cara que se isola aqui, esses ermitões que vão lá para o meio da floresta, vive sozinho. Será que ele evolui como ser humano? Para começar, acho que ele morre, né? Porque a doença hoje em dia não tem remédio, morre. Mas com quem que ele vai ter a oportunidade de conviver? Como é que ele vai ter as provas que ele precisa para evoluir sozinho? Então nós somos feitos para viver em sociedade, tem a lei da sociedade. A gente tem que evoluir através dos outros, né? E a gente tem experiências o quê? Individuais, que só a gente sabe, certo? Só a gente sofre, sozinho. A gente evolui sozinho? Evolui muito sozinho.
Mas a gente evolui coletivamente também. A gente evolui com a nossa família, a gente aprende com a família, coisas boas e coisas ruins, ou coisas não tão boas e coisas não tão ruins. E essa dinâmica da vida, que é contato com as pessoas, nem sempre, ou na maioria, não compartilha a mesma fé. Quem aqui só convive com espírita? Ninguém, né? Acho que é impossível. Se eu for lá no evangelho e falar assim, quem só convive com o evangélico? É impossível, porque ele vive em sociedade, né? Ele vai fazer compras, ele vai a um cinema, ele vai numa escola do filho, tem pessoas de diversas maneiras, como eu já disse. Nós somos pessoas diferentes, né? Tá claro isso aqui? Entendendo um pouco a fé. A tradução de fé é confiança absoluta. Então guarde bem essa palavra, confiança absoluta. Parece fácil? Confiança absoluta? Vamos entender se isso é fácil ou não. E fé, então, podemos começar a partir de agora a fazer um conceito, criar um conceito. Fé é confiança, né? Você ter fé é confiar em alguma coisa, certo? São sinônimos. Num grupo de pessoas que exercitam teoricamente a mesma fé, ou que não exercitam a mesma fé, vocês já perceberam que a gente julga as pessoas pela fé? Infelizmente. A gente às vezes fala assim, aquele grupo de católicos, aquele grupo de evangélicos, aquele grupo de espíritas. Então, de uma certa forma, a religião é uma maneira de expressar o quê? A fé, né? Então a gente acaba dividindo as pessoas também por a sua fé. E a gente acaba às vezes fazendo juízo de valor, não faz? Aquele grupo não tem uma fé muito legal, não. Você acaba julgando as pessoas, falando, olha, aquele é um homem de fé. O que é um homem de fé? Você está dizendo que ele é uma pessoa boa. Você pode falar o oposto também. Aquele é um homem de pouca fé. Está dizendo que ele é uma pessoa ruim. Então a fé serve para a gente também medir as pessoas. A gente pode, até um pouco de preconceito, não é? Se medir a pessoa através da sua fé, você não conhece muitas vezes. Você fala, mas aquele é um cara de fé, aquele é um cara que não tem muita fé. E ela une e ao mesmo tempo separa as pessoas. Vocês acreditam nisso? Vamos começar. Quantas guerras foram travadas pela fé? Incontáveis. Quantas brigas acontecem pela fé? Vamos trazer para o cotidiano. Palmeirense, São Paulino e corintiano. Eles confiam, eles têm a fé no time deles, não tem? É uma convivência harmônica? Pelo contrário, essas guerras estão sendo travadas agora, né? Ideais religiosos, historicamente, são os que mais causam mortes no mundo, guiados pela fé. Então, ao mesmo tempo que você pode unir pessoas através da fé, você pode separar e fazer inimigos através da fé. Olhe como é poderosa a fé. Tem gente que acredita que se ele colocar um cinturão de bombas e explodir um determinado alvo que colocaram, ele vai para o paraíso e encontrar 30 virgens esperando por ele. Não é uma fé? É uma crença que ele tem que vai acontecer. E ele faz isso de uma maneira tranquila. Para ele é um presente fazer isso. Porque é a fé que ele tem. É o que ele acredita, é a crença. Então ele vai se colocar lá, ele mesmo aperta o cinturão e vai lá e se explode, esperando a recompensa que vem mais para frente. Então isso acaba definindo crença, comportamento e ação. Crenças religiosas, comportamentos agressivos e ações não muito alinhadas com o ensinamento de Jesus. Vamos concordar que não é certo alguém explodir, colocar uma bomba e explodir alguma outra coisa. Não é certo você brigar por causa de futebol. Não é certo você brigar por religião, né? Então isso acaba... Essa disputa da fé que todo esse cenário causa, na maioria das vezes a gente vai contra os ensinamentos de Jesus. Aqui tem aquela famosa parábola, né, no Jesus veio um pai desesperado com o filho, que o filho estava lunático, né, que pulava no fogo, pulava na água, e ele chegou até os discípulos e ninguém conseguiu curar o
o filho dele. E ele chegou até Jesus, né? Ele falou, mas por que você não pediu para os discípulos? Ele falou, não, mas eles não conseguem. Né? Aí Jesus foi, curou o menino, né? E deu aquela lição de moral depois, né? Se tivesses a fé de um grão de mostarda, moveria montanhas, né? No sentido figurativo, né? Não dá para a gente pegar uma montanha e mudar de lugar. O que ele quis dizer? É mais um ensinamento moral da coisa. Não pode levar para o pé da letra, né? Então ninguém pode pegar uma montanha, né, e levantar e jogar para outro lugar. Mas o que seriam as montanhas? Os grandes obstáculos que a gente vive. É isso que Jesus quis dizer. No Evangelho diz, no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas são dificuldades, resistências, a má vontade, em suma, se depara a parte dos homens, que não traz as melhores coisas, são os obstáculos na nossa vida. Então, se a gente tiver fé, a gente pode mover qualquer obstáculo, por maior que seja, mesmo seja o tamanho de uma montanha, você consegue superá-los, né? É com esse sentido que Jesus quis dizer para a gente essa passagem. Segundo o Espiritismo, a fé é uma relação próxima com Deus, né? Um relacionamento de entrega e confiança. Né? Emmanuel diz que a fé é uma força, né, que nasce com a própria alma, instintiva, que vem de Deus. Né? Se a gente usar essa fé com consciência, a gente vai encurtar nosso caminho de evolução. Mas por que ele fala isso? Se você consegue exercitar a sua fé, certo? As suas crenças. O Neuber estava falando agora, do voluntariado, né? Olha que coisa bacana, você está usando a fé, usando uma instituição que aqui é formada por pessoas que partilham da mesma fé, que partilham dos ideais de caridade para fazer um bem ao próximo. Se a gente for comparar com alguém que coloca um cinturão e se explode, é muito melhor, não é? Você acha que fazendo isso não vai estar de alguma maneira, não é uma certeza, mas de alguma maneira, a tendência é que a gente encurte esse caminho de evolução? Você está praticando a caridade. Né? A gente viu lá no comecinho, são a base das virtudes que Jesus, Deus ensina para a gente como base de comportamento, nosso comportamento moral, é a caridade. Então, se a gente fizer a caridade, a gente vai estar no caminho da evolução. Muito mais rápido, com certeza, alguém que vai lá e explode, põe um cinturão, explode uma creche com centenas de crianças. Né? Mais ou menos nesse sentido. E para a doutrina espírita, a fé deve ser raciocinada, pensada, estudada. Sem isso, ela não passa de crendice e superstição. Vocês acham que dá para a gente colocar níveis de fé? Dividir isso de alguma maneira? Eu procurei, pesquisando um pouco, dá. Né? Dá para fazer uma divisão em 4 níveis, basicamente. O primeiro nível é o nível do medo. Você exercita a sua fé através do medo. Será que isso acontece hoje em dia ainda? Eu creio que sim também. Obedecem por medo de serem punidos. Vamos lá para trás. Faraó do Egito. Imperadores. A força do poder. Se você não fizer isso aqui, você morre. Então eles eram obrigados a exercitar a fé que o faraó queria, que o imperador queria, ou quem tivesse o poder na época queria que eles fizessem. Eles não era possível pensar, quem pensava morria. Se você pensar e fazer fora do que era pregar, na época você morria. Medo de ir para o inferno, isso é muito forte, foi muito forte na Idade Média, né? Quem não seguiu os ideais de Cristo? Inferno. Né? A ideia do céu e do inferno. Medo de doença. Se você não seguir essa fé, você vai morrer de tal doença. Medo de ficar pobre. A maioria das vezes, né, explorados por seitas e religiões. Será que hoje em dia tem gente explorada por seita e religião? Ainda tem, né? Ainda tem. Hoje em dia tem várias que exploram as pessoas através da sua crença. Né? Aí tem vassoura ungida, tijolo ungido, aí tem as diversas derivações de ungido que acaba, né, estimulando a pessoa a doar até às vezes que não tem. Então,
É um pouco menos agressivo que na época do farol de Egito, mas é um jeito de você colocar medo na pessoa, e se ela não se comportar daquela maneira, né, ela pode ter uma punição. Não mais física. Não mais física. Que tipo de punição você acha que as pessoas têm hoje em dia? Psicológica. Sabe como é que funciona? Você vai doar uma notinha de R$2. Você doa uma notinha de 50. O sentimento que você vai ter perto dele é um sentimento de poder, certo? Eu doei R$50. O seu R$2, a sensação que você tem dela é de vergonha. Você não consegue não voltar mais na igreja, certo? O que você vai fazer na próxima? Se esforçar para trazer o mesmo 50 dela para não passar vergonha mais. Isso é um terror psicológico. Né? E assim tem outros jeitos também. Está claro do medo? Vamos para outro nível. Esperança. Utopia. Acredita cegamente que tudo vai dar certo. Se eu crer em Deus, vou ter sucesso. Vou ter uma casa, nada de ruim vai acontecer. Como se fosse uma barganha. Negocia com Deus as benesses durante a vida. Ah, se eu for bonzinho, Deus vai me ajudar. Não preciso trabalhar, não preciso acordar cedo, não preciso fazer nada. Deus vai me prover tudo. Sabe que funciona hoje em dia? Fica 6 meses sem emprego, onde a gente vai parar? É uma fé fraca. Por que é uma fé fraca? E se acontece de você não ter essas benesses da vida? Para onde você vai? Não acostumou a ter o fruto do seu trabalho, está esperando algo de mão beijada e não acontece. Então, se dá o errado, dificilmente você se recupera. Vamos para a próxima fé. Incredibilidade. Essa é difícil, pessoal. Dificuldade em aceitar problemas que acometem a vida. Encaram problemas como castigos e não aceitam que passem por dificuldades. Isso causa amargura. Eu acho que as melhores palestras são as que a gente sofre na pele. Eu posso dizer para vocês por experiência própria. Eu não vim aqui fazer palestra, eu cancelei 2 palestras já aqui na casa, porque eu estava exatamente nesse nível. Não tenho problema em falar, minha mãe ficou muito doente mesmo. E a gente entra em desespero. Eu não desejo que o meu pior inimigo ver a mãe doente. É uma das piores sensações que a gente tem na vida. E a gente começa a questionar os nossos valores. Eu falo sem vergonha nenhuma, eu questionei o Espiritismo. Questionei de verdade. Por quê? A gente não aceita que a gente vai ter problema. Por quê? Aí entra o ego. O ego é o pior inimigo que a gente pode ter na vida. É o inimigo que você cria para si mesmo. Sabe como é que funciona? Por que minha mãe ficou doente se eu faço caridade? Se eu levo alimento para as pessoas faz 15 anos? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou sendo castigado dessa maneira? Certo? Mas o que diz o Espiritismo? Cada um com a sua prova. A morte existe no Espiritismo? Não existe, é uma passagem. Mas quem quer perder a sua mãe agora? Quem acredita? Quem aqui que não fica com o ego um pouco inflado de saber achar que está fazendo a coisa certa? É muito difícil. Então você entra no sentimento de negação, você questiona a sua religião, você questiona a sua fé, né? E é difícil de sair desse ciclo vicioso. É muito difícil. Então, se algum dia, ouça essas palavras, por favor. Fé, incredibilidade, e só traz amargura no coração da gente. É difícil, mas tem que confiar que Deus está na frente de tudo. E a quarto nível é a compreensão. Que compreensão? Depois você foi para o fundo do poço, você não tem crença nenhuma, você acha que você é um perseguido, que você não merece aquilo, certo? Você não acha que não merece. Você começa a pensar, raciocinar. Eu me apeguei nos livros. Eu voltei a ler as obras básicas, para entender onde é que eu errei.
que eu estou fazendo de errado para que eu não consiga, para que eu tenha que passar por isso agora? Então a pessoa começa a dar por conta própria, não depende mais de religião, é algo libertador. Apesar de ser livros espíritas que eu li, é uma coisa lógica, é a fé raciocinada. Tem sentido naquilo que você lê. Constrói sua própria verdade, entende o motivo das provas. Esse é o principal ganho de tudo isso. É entender que a gente está aqui para passar por algo, certo? No caso, minha mãe tinha que passar por aquilo. Infelizmente, ela está passando por isso. Mas é para ela conseguir evoluir. Quem sabe se ela não conseguisse, não passasse por essa reencarnação, ela tem que levar isso para outra reencarnação. E vir nesses ciclos, né? Ciclos, fazendo a mesma coisa. Que é muito comum, infelizmente. Essa é a fé mais poderosa que tem. É a que vem da sua cabeça e do seu coração. Os dois trabalhando juntos. Né? Ficou claro os níveis? Vamos lá então. A fé e caridade. Emmanuel disse, fé sem caridade é a lâmpada sem força. É uma lâmpada que ilumina. Você tem muita fé, mas não exercita? Segundo Emmanuel, não é suficiente. Do mesmo jeito que caridade sem fé representa usina sem a lâmpada. Caridade sem ser do coração não ilumina ninguém. Aí tem aquela diferença, né, de doar de coração e doar por obrigação. Né? Simples, se você não estiver sentindo aquilo que você está fazendo, dificilmente vai colaborar para a sua evolução. Lógico, você vai estar ajudando alguém. Né? O pessoal fala, caridade é doar o que falta, não o que sobra. Então, indo nessa linha, me perdoe, eu já fiz isso também, mas se eu for muito agressivo, mas você tirar roupa que você não usa mais e doar para alguém, ajuda? Lógico que ajuda. Mas é doar o que sobra. Né? Infelizmente é doar o que sobra. E lembre-se que a base das virtudes é a caridade. Quem confia em Deus não ajuda os semelhantes, recolhe na contemplação improdutiva. A maneira de peça de museu. Né? Você, sem a caridade, você está sendo improdutivo. Você não está usando o seu potencial para fazer o que você precisa. É igual peça de museu que só fica lá parado e todo mundo olha, mas não tem utilidade nenhuma. Vou fazer uma pergunta agora bem direta para vocês. Vocês acreditam em Jesus ou confiam em Jesus? Tem diferença? O que é acreditar em Jesus? Alguém aqui tem dúvida que Jesus existiu? Não, acho que a maioria das religiões, quem acredita em alguma coisa, acho que não tem dúvida que Jesus existiu. Tem cartas de Paulo, Evangelho, historiadores não cristãos que na época registraram a vida de Jesus, né? Então isso são provas materiais, né? E a longevidade, uma mentira não duraria tantos anos igual durou, né? 2000 e tantos anos. Então, acreditar em Jesus, vamos concordar que é uma coisa fácil? Agora, e confiar em Jesus? Será que é fácil? Eu acho extremamente difícil. Extremamente difícil. Por quê? Quem aqui dorme tranquilo, confiando que tudo vai dar certo? Quem aqui esquece dos problemas? Quem aqui nunca perde noite pensando naquele boletim que vai vencer? A gente fala na outra encarnação que é nascer um boleto, que boleto sempre vence. Quem consegue contar a ansiedade? A ansiedade é o mal do século. A gente às vezes está fazendo algo hoje, pensando lá no mês à frente, você nem tem 30 dias, que você esquece a sua cabeça, dorme pensando e aquela ansiedade causa doença né? A gente não confia que tudo vai dar certo, né? É difícil confiar que tudo vai dar certo. Nós somos espíritos em evolução ainda. A gente está no mundo de provas e expiações. Faz parte do aprendizado, faz parte da caminhada. Mas saber disso e tentar confiar cada vez em Jesus é uma coisa boa para se fazer. Né? Vou contar uma historinha agora para vocês do exercício da fé. Eu trabalho no ramo agrícola, né? E a gente viaja por interior aqui do Brasil inteiro. E é muito comum cidades viverem no calendário das chuvas. Quem já viu isso? Cidades que plantam, se não chove na hora certa,
é prejuízo certo. Se chover muito na hora certa, é prejuízo certo. Se chover muito na hora errada, é prejuízo certo. Tem aquela janela perfeita para ele colher bem, fazer uma boa colheita. Um bom plantio primeiro e depois uma boa colheita. Então tinha uma cidadezinha dessa que precisava de chuva. A terra estava igual essa imagem, ó, seca. Eles estavam chegando à época do plantio e não chovia, não chovia. E decidiram falar assim, vamos falar com o padre para ele fazer uma missa para chover? Todo mundo achou uma excelente ideia, a cidade entrou em polvorosa, vamos falar com o padre. Juntaram uma comissão, foram falar com o padre se ele podia fazer uma missa para chuva. Né? O padre falou assim, não tem problema nenhum, com o maior prazer, eu faço a missa da chuva para vocês. E reuniu todo mundo na praça central para fazer a missa da chuva, pedindo por chuva. E o padre fez a primeira pergunta para eles. Quem daqui trouxe o guarda-chuva? Ninguém tinha levado o guarda-chuva, pessoal. Será que alguém que foi lá confiava que ia chover? Quantas vezes a gente vai para um lugar achando que está confiando, mas esquece o guarda-chuva? Acontece ou não acontece? Então a gente não está confiando, a gente está acreditando. Porque chover, chove, né? Sempre chove. Você acredita que possa chover. Mas confiar na missa do padre, que de fato aquela missa, a força daquele povo orando para Deus que ia chover, ninguém acreditava, porque ninguém levou o guarda-chuva. Então o padre falou, vocês podem voltar para suas casas, que ninguém aqui confia que vai ter chuva. Né? E continuando, né, na chuva. Vamos supor que a nossa chuva são nossos problemas da vida. Certo? Todo mundo tem problema, certo? Se tiver alguém aqui sem problema na vida, por favor, me para depois a gente bater um papo, só me ensinar como é que faz. E não tem jeito. Né? Então, se você está na chuva, os problemas acontecem com todo mundo. Se você tem um guarda-chuva pequenininho, sua fé é pequenininha, igual do pessoal que foi lá pedir chuva, o que vai acontecer com você? Um monte de problema, um monte de chuva, um guarda-chuva pequenininho. Você vai se molhar. Vai. E o oposto também é verdadeiro, seus problemas são os mesmos. Mas se seu guarda-chuva é grande, se sua fé é grande, você vai sofrer uns respingos, mas chuva você não vai tomar. Falamos de confiança, né? Fé é confiança, certo? Convido vocês, esse vídeo acho que tem uns 5 segundos. Né? Quem teria coragem de subir ali e fazer a mesma coisa que o cachorro fez? Vou mudar a pergunta. Quem você gostaria que estivesse no lugar da moça que você faria a mesma coisa que o cachorro fez? Eu falo para vocês, se meu pai e minha mãe estivessem ali, eu pulava, jogava de costa. De olho fechado, vendado. Por quê? O que existe nessa relação de pai, mãe e filho? Confiança. Seu cunhado que vai almoçar com você na casa da sogra, domingão, ficasse segurando vocês ali, vocês pulavam de costa? Acho que não, né? Então o que é? É confiar, é muito de relacionamento, né? Algumas pessoas se jogariam assim, igual o cachorro fez, com pai e mãe. Outras com ninguém. Né? Outras com alguns amigos, né? Então, é o nível de confiança, que a gente pode dizer que é o nível de fé, que você tem na pessoa, que vai dizer se você faz isso ou não. Agora, bacana se a gente tivesse todo mundo que a gente convivesse na vida, pudesse se jogar desse jeito. Né? Mas, infelizmente, ainda não dá. História de confiança, de fé, né? A gente fala muito de fé. E não dá para separar o fé do presente e do futuro, né? A gente hoje, por mais hoje a gente acredita mais do que tem fé. Né? O mundo hoje está bem difícil. Né? E muitas vezes a fé não está sendo suficiente. A gente tem visto tanta coisa ruim, por outro lado tem tanta coisa boa que a gente também vê. Mas se eu puder deixar uma receitinha
para todo mundo, essa frase é muito bacana. Esse Chesterton diz o seguinte, que o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. Certo? Quantas vezes nós somos criticados por fazer a coisa certa? Muitas vezes o fazer o certo é o errado. Já repararam? Muitas vezes que fazer o certo se tornou errado. E ele continua. O errado é errado, mesmo que todos façam. Se todo mundo conseguisse seguir essa pequena frase, acredito que nossa casa seria melhor, nossa cidade seria melhor, nosso estado seria melhor, nosso país seria melhor. Certo? A gente sabe às vezes quando está fazendo a coisa errada. Mas a gente às vezes não consegue tomar a decisão mais sábia ou mais correta na hora. Então, convido todo mundo a perseverar nessa luta, né, que é viver através das provas e expiações, com fé, com confiança, especialmente no Mestre Jesus, e que sempre a gente esteja com o nosso guarda-chuva de preferência aberto. Tá bom? Obrigado para todo mundo.